Então, dando continuidade ao nosso estudo do movimento retilíneo, nós vamos usar um caso agora bastante específico, né, que é o movimento retilíneo uniforme. Então, a gente vai chamar de movimento MRU, assim como nós vemos no ensino médio, né? Então, o que acontece na MRU? Qual que é a característica? R de retilíneo, né? Movimento retilíneo uniforme. E a ideia do uniforme aqui está relacionado ao fato da aceleração ser igual a zero. E a gente sabe que quando a aceleração é igual a zero, né? Então, se a aceleração ela corresponde à variação da velocidade no tempo, se a aceleração é zero, necessita que a velocidade seja constante. Então, a gente teria que a velocidade final menos a velocidade inicial, dividido pela essa variação temporal, para que a aceleração seja igual a zero, então a velocidade final ela é igual à velocidade inicial e, portanto, a velocidade é constante, tá bem? Então, ao fazer um gráfico da aceleração, nós vamos ter aqui, então, a aceleração em função do tempo, e ao plotar esse gráfico, que nós temos a aceleração constante e nula. Então, esse valor de aceleração ela vale zero. Aceleração é zero e a velocidade é constante. Então, vamos fazer o gráfico de velocidade aqui também. Velocidade em função do tempo. Uma função v de t, só que nesse caso a velocidade é constante. Então, a velocidade inicial é igual ao final, a velocidade é igual a qualquer ponto. Então, a gente pode dizer que essa velocidade, ela vale v0. A mesma velocidade que o sistema tinha no início da medida temporal, ele vai ter ao longo de todo o tempo. E também, se a gente sabe que a velocidade é constante, ao analisar a variação em função do tempo, né, a variação da posição em função do tempo, nós temos, então, que essa variação de posição ela é linear. Representado aqui por uma equação de reta, na qual y, né, na qual o eixo y é a função x de t, o coeficiente linear é a posição inicial, x0, o coeficiente angular, como nós vimos anteriormente, só se eu pegar um ponto aqui e fizer o cálculo do coeficiente angular, θ, esse é o cateto oposto, sobre o cateto adjacente, o cateto oposto é o ΔX, o cateto adjacente é o ΔT, então o coeficiente angular aqui vai ser o cateto oposto sobre o cateto adjacente e, portanto, numericamente igual à velocidade desse objeto. Nesse caso, o coeficiente angular dessa função não varia, porque essa função é uma reta, a qualquer ponto, se a gente fizer o cálculo do coeficiente angular, ele vai dar o mesmo valor, o que significa que a velocidade é constante. Então, a velocidade v, ela tem o mesmo valor em todos os pontos, vezes o tempo. Então, a equação da reta, que a gente tinha visto anteriormente, y é igual a mais bx, quando a gente correlaciona essa reta, então, a essa função que a gente tem especificamente, a gente encontra essa função. Então, agora vamos fazer o caminho contrário. O que a gente viu foi que a velocidade é a derivada da posição em função do tempo. Agora, a gente já tem a equação que descreve a posição para essa partícula, e a gente deduziu essa equação por intuição dos conceitos, né? Então, são funções simples, e então com aceleração zero, velocidade constante, fica fácil ver que a posição é uma equação de reta. Então, a gente vai fazer a derivada de x0 mais v0t. Com isso, a gente tem, então, que a velocidade ela é derivada de x0 é constante, vai dar zero.
derivada de VT. Então, ao derivar VT em função do tempo, isso aqui vai nos dar simplesmente o valor de V0. Então, a gente chegou aqui derivando essa expressão a uma função que já era conhecida, né? Eu vou colocar ela aqui embaixo, que V, a função de V de t, ela é constante, ela não varia com o tempo, ela é o próprio V0. Então, isso aqui seria uma equação horária de velocidade para o movimento retilíneo uniforme. E, de novo, aqui se a gente usa o conceito de que a aceleração é a derivada da velocidade em função do tempo, então a gente acabou de encontrar o valor da equação horária de velocidade aqui, cujo V de t vale V0, e V0 é um valor constante, a derivada de um valor constante é igual a zero, daqui a gente tem, então, que a aceleração vale zero. Então, no movimento retilíneo uniforme, essas são as três equações. A equação que descreve a função da aceleração, que descreve a função da velocidade e que descreve a função de posição. Então, a gente viu que derivando a posição, a gente encontra o valor da velocidade, derivando a velocidade, a gente encontra a aceleração. Graficamente, o coeficiente angular da reta de x por t nos dá essa variação de velocidade, o coeficiente angular da reta de vt por t nos dá a aceleração, e no gráfico de aceleração por tempo não tem um coeficiente angular que represente nenhuma grandeza física. Lembrando que o coeficiente angular é proporcional à derivada, né? O coeficiente angular, na verdade, pode ser representado pela derivada da função para essas funções que são mais complexas. E o caminho contrário também seria verdadeiro. O contrário das derivadas é o processo de integração. Então, se a gente faz o cálculo da área sob a curva de velocidade, vamos pegar aqui uma região qualquer para fazer esse cálculo de área. Por exemplo, entre esses dois pontos, que eu posso chamar isso aqui de t inicial e t final, a área ela pode ser calculada como produto dos lados, né? Então, esse lado aqui, ele é o ΔT, esse lado aqui é o próprio V0. Então, se a gente faz V0 vezes ΔT, que na verdade, se a gente olha para as dimensões aqui, é dimensão de velocidade vezes dimensão de tempo. Corta os dois. Então, a área é numericamente ao deslocamento. Então, o deslocamento que a gente vai chamar de ΔX, esse valor aqui. Então, calculando a área dessa curva, a gente encontra o valor do deslocamento espacial. Assim como se a gente fizesse o cálculo da área sob a curva de aceleração, então essa área aqui, ela seria numericamente igual à variação de velocidade. Como a área é igual a zero, significa que a variação de velocidade é nula, ou seja, a velocidade é constante e não muda. Então, no caso, a gente calculando a área da curva do gráfico de x de t por t, essa área sob a curva teria dimensão de metros vezes segundos, ou seja, não existe grandeza física representada por essa operação. Bom, agora a gente sabe, né, que no fundo a área de uma curva é a integral sobre essa curva. Nesse caso a gente não precisa se preocupar com isso, porque para todos os cálculos que a gente fez, calcular a área é bastante simples, através do gráfico. Mas se essa função fosse uma função qualquer, uma função um pouco mais complexa, o cálculo da área já não seria tão simples.